Vocês. Share screen, share screen. Tela inteira, lá, beleza. E, bem, basicamente é o seguinte, pessoal. Eu já havia feito um contato prévio com o Marcelo, perguntando para ter referência sobre o que oferecer para vocês nessa palestra. E a gente chegou num combinado de falar mais sobre recursos gráficos do R. Assumir que visualização de dados é algo que todo mundo já faz e faz bem, reconhece a importância de visualização de dados e sabe escolher o gráfico mais apropriado para ser utilizado em cada circunstância. Então, uma vez isso sendo assumido, né, eu vou simplesmente mostrar a parte de, ok, eu quero determinado gráfico, como é que eu faço ele no R. Tá? Então, essa palestra tem a finalidade de dar uma visão panorâmica dos recursos gráficos que o R tem e dar detalhes, um pouco mais de detalhes, no ggplot para construção de gráficos, que é o pacote da moda, eu diria, para fazer confecção de gráficos. Tá? Ele tem uma estética apelativa, ele tem um modelo mental baseado na gramática de gráficos que facilita bastante o aprendizado. A curva de aprendizado é muito tranquila. Em poucos dias você assimila como que o ggplot funciona. E a comunidade que usa o ggplot é uma comunidade muito grande. Então, são três aspectos aí bastante relevantes que fazem a gente optar pelo ggplot como pacote principal para a confecção de gráficos. Tá? Então, ok, vamos lá. Basicamente o R, eu diria assim, a gente pode dividir o R como uma espécie de território, e esse território pode ser dividido em 4 subterritórios, que são os pacotes que a gente utiliza para confeccionar gráficos. O primeiro território é o pacote Graphics, então ele é o que dá o recurso mais primitivo do R. Você, quando faz um gráfico básico lá, a primeira vez que você chama a função plot ou a função ist, são funções do pacote Graphics. Você não precisa carregar nenhum pacote para estar utilizando essas funções. Então, quando você faz gráficos no R sem ter carregado um pacote específico, aqueles gráficos são do pacote Graphics. Tá, ok? Então, ele tem o recurso primitivo de confecção de gráficos. Depois a gente tem o pacote Lattice, que aprimora em vários aspectos os recursos do pacote Graphics, sendo a principal contribuição a facilidade de mapear variáveis em cores, tipos de símbolo, espessuras de fonte, quer dizer, espessuras de linhas e construção das legendas, relacionando, né, os valores no gráfico com as categorias da variável, enfim, ali numa legenda ao lado do gráfico, e possibilitando que você faça a plotagem em painéis, né, em grid, em lattice, por isso o nome do pacote é lattice. Você cria uma malha e plota subgráficos, dividindo a exibição de acordo com alguma variável na sua tabela de dados. Depois você vai para o ggplot, que basicamente tem os mesmos recursos que a lattice tem, em termos do que ela é capaz de fazer, mas ela vem implementando a gramática de gráficos. Então a construção dos gráficos segue uma lógica diferente e uma lógica muito mais clara, muito mais concisa. Então por isso a nossa facilidade de aprender o ggplot e de utilizar o ggplot para a confecção de gráficos. E por último a gente tem uma coleção de pacotes para fazer gráficos interativos. Então, gráficos que você passa o mouse em cima das observações, ela mostra uma etiqueta, o gráfico mostra uma etiquetinha falando os valores daquela observação, enfim, várias coisas, vários mecanismos de iteração que você pode ter, desde aparecer uma etiqueta com valores escritos, até dar um zoom no gráfico, até clicar com o mouse e arrastar e ele fazer um plot apenas de uma região que se delimitou, ok? Então, como eu já adiantei, o Graphics contém recursos primitivos, são funções de baixo nível, não tem tanto suporte para você mapear variáveis do seu dataset em variáveis retinais, ou seja, em cores, em espessuras, mas ele é o pacote que está sendo utilizado pela maioria, é o recurso que é utilizado pela maioria dos pacotes que dão para a gente exibições gráficas, tá ok? Então, por exemplo, quando você faz uma análise de regressão, creio que vocês já tenham
Feito isso e pede um plot do seu modelo de classe LM, ele vai mostrar aqueles gráficos dos resíduos. Aqueles gráficos foram construídos com o pacote Graphics. Então, se você quer adicionar uma linha vertical a um gráfico daquele ou qualquer outra anotação sobre aquele gráfico, você tem que saber falar a linguagem que foi utilizada para a construção daquele gráfico. Ou seja, você tem que usar funções compatíveis para fazer a adornação, que são funções do próprio pacote Graphics. Tá? Existem outros pacotes que foram fazendo extensões aos recursos do pacote Graphics. Dois que são bem importantes são o Plotrix e o Gplots, tá? Mas existem outros, a coleção de gráficos, a coleção de pacotes que faz isso é bem grande. Depois a gente vai para a Lattice, que tem a característica de fazer plotagem multipainel e facilitar o mapeamento de variáveis visuais retinais. Então você mapeia uma variável para cores dos pontos, você mapeia outra variável por tipo de símbolo e assim por diante. O Lattice ele já vem com a instalação básica do R e por esta razão ele também é muito utilizado para implementar métodos gráficos de funções. Então o pacote NLME, por exemplo, é um pacote que dá outputs gráficos utilizando o pacote Lattice para exibir esses gráficos. Tá? Então existem muitos pacotes que utilizam a Lattice por baixo para poder exibir resultados gráficos. O ggplot2, em termos do que faz, é muito semelhante a Lattice. Em termos de produto depois de pronto, você chega no mesmo. Acontece que o caminho que você percorre para construir esse gráfico é que é diferente. A lógica por trás é que é diferente. Por isso que a ggplot tem ganhado muita publicidade, né? muita importância, muitos usuários por conta desse modelo mental muito mais claro, que é baseado na gramática dos gráficos. Tá? Então, criou-se uma espécie de linguagem para representar a construção de um gráfico, isso vai estar em detalhes nos próximos slides, mas isso facilita bastante a maneira como nós pensamos em um gráfico e imediatamente a forma como a gente vai construir esse gráfico, fazendo uma composição baseada em camadas que a gente vai sobrepondo. E os pacotes, os recursos iterativos. Aqui eu listei alguns dos pacotes que eu já tive a oportunidade de usar. Tá? O Plotly faz gráficos iterativos, assim como o HighCharter, assim como o Google Visa, assim como o RCharts. Todos eles têm a mesma conjunto de funcionalidades básicas, obviamente que cada um com as suas peculiaridades, mas que fazem gráficos para serem exibidos no navegador de internet, né? Ou seja, são gráficos que são baseados em JavaScript. O R simplesmente o front-end, onde nós, usuários de R que estamos habituados, declaramos os dados, as variáveis e essa coisa é feita lá no navegador utilizando o código JavaScript. O Leaflet é mais para visualização de mapas, tá? Quase que exclusivamente visualização de mapas e dados geográficos em geral. O RGL é para você fazer animações, é para você fazer gráficos tridimensionais, então você consegue rotacionar esse gráfico no espaço. Eu já vou mostrar em alguns materiais de aula que eu tenho. E o Animation, ele é para você construir GIFs animados e pequenos filmes, eu diria. Você tem a possibilidade de avançar os frames, ou voltar nos frames, acelerar ou diminuir a velocidade, e você basicamente controla a execução de um conjunto de gráficos que estão em uma sequência. Tá? Então você consegue colocar animação nas suas visualizações. Existem muita informação sobre esses recursos gráficos do R. Alguns lugares de onde eu tirei essas informações são esses que estão aqui, por trás desses links. Esses slides estão públicos, tá? No final eu passo a URL para vocês terem acesso a esse material. E existem muitas galerias prontas também, onde você pode ver esses gráficos que são construídos. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Onde você tem possibilidade de navegar nos gráficos pelo tipo do gráfico, pela função do gráfico. Então aqui estão exemplos, gráficos agrupados por gráficos que têm a função de exibir a distribuição dos dados, exibir relação entre variáveis, exibir o ranqueamento entre as observações, mostrar a distribuição hierárquica dos dados, mostrar a evolução dos dados em função do tempo, geralmente, dados geográficos, mostrar fluxo ou mostrar fluxo, pronto, são 7 categorias, né? E aqui a gente consegue
em algum tipo de gráfico como esse aqui, vou escolher qualquer aqui, um boxplot, a gente consegue ver, em alguns casos, a explicação de como a gente lê aquele gráfico, como que aquele dispositivo gráfico funciona, e códigos que podem ser adaptados para construir gráficos. Então aqui você tem o gráfico pronto, aqui você tem o código correspondente que confecciona o gráfico e você pode modificar ele e adaptar esse código aí. Tá? Então existem muito conteúdo na internet hoje sobre como confeccionar gráficos e livros bem interessantes sobre o tema. Então, o que eu vou falar mais é basicamente do ggplot. Tá? Então, existem gráficos que estendem a capacidade do ggplot. Lógico que eu não falei do ggplot ainda, mas eu já estou dando essa informação. Um deles é o gggali, que estende funcionalidades do ggplot. E o ggplot é o que eu vou enfatizar a partir de agora. Tá, okay? Não que os outros recursos não sejam importantes, eles são de extrema importância, porque o pacote Graphics você tem que conhecer para poder modificar os gráficos, né, manipular os gráficos que as funções do R entregam para você, como por exemplo gráficos de resíduo, dendogramas, biplots de análises multivariadas, né, de análise de componente principal, e, enfim, uma série de gráficos são entregues para o usuário utilizando o pacote Graphics como mecanismo. Então é importante você conhecer como é que você lida com esses gráficos, adiciona anotações, porque eventualmente você vai ter que customizar alguns aspectos, mudar a fonte do gráfico, passar as legendas todas para português, para utilizar no material didático, enfim. E o ggplot é o que a gente pode utilizar na nossa fase de análise exploratória de dados e também na fase final de confecção de gráficos que vão para as monografias, para as teses, dissertações e principalmente para os artigos. Tá? Então, a ficha técnica desse pacote é essa aqui. Então, ele é um pacote que implementou a gramática de gráficos que foi descrita pelo Willkeman, e confundi agora, em 1999, tá? Então ele estabelece essa lógica de construção de gráficos. Ele fala assim, um gráfico é construído, né, da mesma forma que nós construímos uma frase. Existe sujeito e predicado, e aí existem esses componentes dentro da gramática, e quando você organiza esses componentes dessa forma, você eventualmente vai construir uma frase que tenha sentido. Tá? E aí ele identifica esses componentes dessa gramática e a partir desses componentes a gente consegue construir os gráficos seguindo essa lógica. Então a ficha técnica do pacote é essa, o principal desenvolvedor do pacote é o Hadley Wickham, um dos programadores e desenvolvedores de R mais ativos que tem. Então ele está por trás do ggplot e por trás de vários pacotes do Tidyverse, que é uma coleção de pacotes muito útil para a gente fazer trabalho de manipulação e visualização de dados. Tá? Então é algo que eu adotei em tudo que eu faço, em todos os meus materiais de ensino, de um ano para cá eu diria, tá? Porque se tornou uma tendência e de fato facilita bastante o ensino, porque o ensino e o uso, a velocidade, né? O quanto de trabalho você faz por unidade de tempo é muito maior, porque foram criadas funções específicas para certas tarefas que antes a gente tinha que programar muita coisa e hoje não tem mais tanta necessidade de fazer isso porque foram criadas várias funções que encapsulam atividades cotidianas, corriqueiras que a gente tem que fazer. Tá? Depois eu dou mais detalhes disso. E o ggplot ele se chama GG de Grammar of Graphics. Então, Grammar of Graphics Plot, né? Gráficos baseados na gramática dos gráficos. Gramática dos Gráficos foi um livro proposto pelo Leland Wilkinson, que é esse sujeito que está aqui à esquerda na foto, e a ideia de gramática dos gráficos que ele trouxe e descreveu nesse livro, fundamentou nesse livro, é uma gramática baseada em 7 camadas. Tá? Então a primeira camada é a camada dos dados, o dado é o que nós temos lá na tabela, registrado, variáveis quantitativas, qualitativas, cronológicas, geográficas, ordenadas, não ordenadas, discretas, contínuas, enfim, os dados com todas as suas peculiaridades.
Depois nós temos a camada estética. A camada estética é como é que você vai mapear aqueles valores e codificar em variáveis visuais. Então é um mapeamento para variáveis estéticas, para variáveis visuais. Então a determinada variável ela é mapeada na coordenada em um eixo, outra variável é mapeada na coordenada para o outro eixo, outra variável é mapeada no tom de azul dos pontos ou em uma outra escala de cores. Depois você tem a escolha da geometria, você vai representar aquilo como um ponto sobre a coordenada, como uma linha que sai da base do gráfico e vai até a coordenada, como um círculo, como uma barra, enfim, tem várias escolhas para isso, por isso a camada de geometria. Depois vem a camada de... Você vai exibir todos esses dados em um único plano cartesiano, né, em uma única tela, ou você vai fatiar de acordo com alguma variável, vai fazer um subsetting e plotar os dados de acordo com valores de uma próxima variável. Então esse é criar as facetas. Depois vem a camada de adorno estatístico. Alguns gráficos eles são simplesmente o adorno estatístico em si, ou na realidade a exibição de estatísticas calculadas nos gráficos, como por exemplo um gráfico de caixas, o boxplot. O gráfico de boxplot ele não exibe de fato os dados que você passou para a função, né? Ele não exibe os valores numéricos dessas variáveis. Internamente ele calculou os quartis e os extremos e fez uma representação que só usa os quartis e os extremos. Ele não exibe todo o valor individual, né? Diferente de um diagrama de dispersão que vai mostrar individualmente cada ponto da sua tabela. O boxplot, por exemplo, não. Tá? Depois você tem um sistema de coordenadas. É comum, e na grande maioria do tempo a gente vai estar utilizando um sistema de coordenadas cartesiano. Mas a gente pode utilizar também um sistema de coordenadas polar, que é o caso de um gráfico de setores, um gráfico de pizza. A gente pode utilizar um sistema de coordenadas geográfico, lat-long, e outros sistemas de coordenadas, ou fazer restrições nesse sistema de coordenadas, como por exemplo o comprimento no eixo x e no eixo y serem iguais, ou seja, x e y estão na mesma unidade de medida. Tá? Então se x está medindo quilo, y também está medindo quilo, e aí você tem um plano cartesiano isométrico. Uma unidade de espaço em um eixo representa a mesma quantidade da variável que está sendo representada. E por último, a última camada, que não é uma camada dependente dos dados, é a escolha de cores que você vai utilizar, espessuras e toda a parte de adorno que esse gráfico vai ter. Como por exemplo o texto que você coloca nos eixos, a distância que esse texto está do eixo, o tamanho da fonte desse texto, o tipo de fonte desse texto, se esse texto é centralizado, alinhado à esquerda, alinhado à direita, são todas as questões relacionadas a temas gráficos, ao tema, a questão de design, de estética, e considera-se que essa última camada não depende dos dados, é simplesmente alinhamento, tamanho de fonte, não exatamente algo que dependa dos dados. Tá? Lógico que o texto que você vai escrever naquele eixo depende do dado. Se ali é diâmetro de raízes, está escrito diâmetro de raiz, mas a fonte desse texto não depende do dado, digamos assim. Tá? Então essa é a ideia de gramática dos gráficos, e as 7 camadas são essas. A camada dos dados, onde o que importa para a gente é o tipo de valor das variáveis e as dimensões de escala que ela tem. A camada das variáveis visuais, que é fazer o mapeamento em variáveis visuais e controlar as escalas dessas variáveis visuais para escalas que sejam mais apropriadas para certas circunstâncias. Por exemplo, vai mostrar uma variável que é renda. Você vai mostrar renda na escala natural de renda ou no log base 10 da renda, porque geralmente tem uma distribuição assimétrica. Você vai mostrar uma variável que foi codificada para cores dos pontos, como por exemplo a temperatura vai ser representada nas cores dos pontos. Você vai utilizar uma escala que vai de vermelho para azul, ou seja, mais frio é vermelho e mais quente é azul, ou faria mais sentido ir do azul para o vermelho, do frio para o quente? Então é a escolha das escalas das variáveis relacionada a isso aí. Tá? A escala numérica ou a escala de cores, a escala de espessura, enfim. Depois você tem a representação geométrica,
a divisão para fazer a exibição, que são as facetas, as estatísticas que você pode adicionar aos gráficos, que geram variáveis que você calcula a partir da amostra que foi fornecida. Tá? Então uma linha de tendência dentro do gráfico, por exemplo, já é algo calculado a partir das variáveis que você forneceu. É feita, estima-se um modelo de regressão lá, calcula os valores preditos e joga essa curva ajustada em cima dos gráficos para que a gente tenha uma ideia visual da tendência, por exemplo. Depois sistema de coordenadas e cores, fontes, demarcações e adicionais. Tá? Então vamos lá, agora vamos trabalhar item a item dessas camadas, já mostrando algum código no ggplot que faça isso. Então, basicamente, isso aqui, esse print, é uma típica tabela de dados que a gente tem. Nós temos variáveis aqui de texto, variáveis quantitativas, como por exemplo idade, altura e peso, índice de massa corporal, variáveis que são categóricas, aqui nesse caso está representando a posição que esses jogadores de futebol atuam, tá? Meio de campo, defesa, número de jogos que eles jogaram, você tem uma variável que é quantitativa, só que ela é discreta, tá? Uma variável que assume valores nos números naturais, número de gols também é uma variável discreta, número de passes, né, de assistências também é uma variável discreta. Nesse caso aqui nós temos missings, tá? São jogadores que nunca fizeram assistência ou que nunca jogaram para poder fazer uma assistência, né? Então a gente tem que ter ideia também, conhecer como é que o dado foi registrado para saber. Isso aqui é um NA porque o cara nunca jogou e, portanto, não foi exposto à condição para dar uma assistência a gol, ou porque ele nunca jogou, mas não deu assistência a gol. Tá? Então fica aí em aberto essa questão. E por último, o número de cartões amarelos que o jogador ganhou ao longo dessas partidas jogadas aqui. E aí quando você vai fazer o mapeamento, construção do gráfico, você tem que lembrar, estar ciente do tipo de variável que você está representando. Tá? Então a gente tem basicamente essas 4 possibilidades, tá? Quantitativa e qualitativa, e nós temos nas quantitativas 2 tipos especiais, que são as variáveis cronológicas, dados de tempo, né, ou data tempo, e as geográficas, que também tem uma representação peculiar. Tá? Polígonos e dados espaciais com lat-long têm uma atenção especial. A segunda camada é a camada de mapeamento das variáveis. Então aqui eu já estou mostrando para vocês o uso do ggplot. Então aqui eu estou fazendo um gráfico chamando o ggplot. Existe já um objeto no R que eu chamei de TB2, tabela de dados 2. E eu construo esse gráfico que vocês estão vendo aqui do lado direito, utilizando esse conjunto de instruções. ggplot data igual a TB2. Então eu estou informando que as variáveis que eu vou utilizar estão nessa tabela. Depois eu informo o mapeamento estético. Então o mapeamento estético das variáveis se deu da seguinte forma. A variável centímetros, que é a altura do jogador, eu vou mapear em coordenada no eixo X. A variável altura eu vou mapear como coordenada no eixo Y. Então o peso e a altura desse jogador estão representados aqui. Ó. Ele tem menos de 1,70 m e menos de 60 kg. A idade do jogador vai ser o tamanho desse ponto. Pontos maiores, conforme mostra essa legenda, indicam que o jogador tem mais idade. A posição em que o jogador joga, que é uma variável categórica, uma variável qualitativa, vai ser representado na cor. Então, diferentes cores indicam diferentes atuações em campo. E por último, o tipo de símbolo, o shape, é o time para o qual ele joga, se é o que no caso tem 3 níveis, Juventus, Lazio e Napoli. Eu estou plotando jogadores que jogam para esses 3 times italianos e representando 5 variáveis simultaneamente em um único gráfico. Lógico que isso é um exagero, isso dá um overload, né? Isso dá uma sobrecarga de variável visual, de estímulo para eu interpretar, mas aqui a intenção é mostrar como é que eu posso mapear essas variáveis em um gráfico, tá ok? Não significa que seja recomendado você fazer tanto mapeamento assim de uma vez. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5 variáveis representadas em um único gráfico, e a gente poderia ter uma 6ª variável
e que seria fazer as facetas, dividir isso aí de acordo com uma sexta variável, e podia adicionar uma linha de tendência aqui no meio também, e podia colocar mais coisas, enfim, tanto quanto a gente queira, tá? Lógico que você tem que ter uma noção de equilíbrio para você não saturar esse gráfico com informação ao ponto de a pessoa perder a capacidade de absorver. É tanta informação, é tanto canal de informação, é tanta variável estética que você acaba comprometendo de fato a ideia que está sendo passada ali. Tá? Por exemplo, nesse gráfico aqui a gente não consegue comparar se esse jogador representado por esse triângulo é um jogador com idade maior do que esse jogador representado por esse círculo. Difícil a gente saber a idade, comparar a idade desses dois jogadores. Mas claramente sabemos que são de times diferentes e atuam em posições diferentes. Um tem mais altura e peso do que o outro, mas julgar sobre a idade fica difícil. Tá? Obviamente que desse ponto para esse triângulozinho rosa que está aqui é bem mais fácil. Mas ainda assim não conseguimos dizer o quanto que esse triângulo vale, enfim. São essas as questões que eu comentei anteriormente. Nós temos então variáveis visuais que podem ser utilizadas. Inicialmente são 7, são as variáveis visuais de Jacques Bertin, um francês cartógrafo que propôs essas variáveis visuais e fez uma série de estudos que depois foram continuados por outros pesquisadores da área de design, de visão cognitiva, enfim. E existem classificações e recomendações sobre o uso dessas variáveis. Como, por exemplo, a posição é uma variável visual com a propriedade de ser seletiva, associativa, ordenativa e quantitativa. Tá? Não vou descrever o que são essas propriedades por questão de tempo, mas existem 5 propriedades que essas variáveis visuais têm. E é importante conhecer quais os tipos de representação visual e como elas pontuam nessas características, nessas propriedades, para você fazer uma escolha adequada. Tá? Então existem 7 inicialmente: a posição, o tamanho do ponto, o tipo de ponto, o valor numa escala de 2 extremidades, né? Nesse caso aqui indo de branco para preto, a coloração, tipo diferente de cor que a gente usa para variáveis geralmente qualitativas. Tá? Aqui é para uma variável quantitativa, então quanto mais escuro o ponto, maior o valor de uma variável. Aqui, quando muda a cor de uma variável, muda a variável categórica, não necessariamente uma maior do que a outra. A orientação, que era muito utilizado quando você não tinha tanto recurso para cores, você pintava os polígonos com riscos, né, paralelos com a determinada inclinação para distinguir um polígono do outro, uma área da outra, que é o que acontece aqui na textura. Né? Na verdade, a textura é essa característica. Tá? Então, é isso. E aí o ggplot fornece para a gente uma série de funções para você lidar com essas escalas aí. Tá? Então a gente tem lá as funções dentro do ggplot, todas elas começam com a palavra scale, underline e depois o que ela controla. Tá? Escala de cores, escala contínua, escala de preenchimento, escala de tipo de linha, escala de tamanho, escala de forma, né, que é o tipo de símbolo, enfim. A gente consegue customizar essas coisas lá no ggplot. Só um minutinho aqui, deixa eu colocar esse telefone no mudo para não ter problema. Se tiverem alguma pergunta, podem... Ok, então prosseguindo. Na parte de geometria, a gente pode ter situações em que uma série de geometrias se mostra adequada para fazer determinada representação. Então a gente tem aqui nesse caso as geometrias no ggplot sendo representadas por funções que começam com a palavra geom. Tá? geonPoint adiciona pontos, geonLine adiciona linhas, geonCall representa os valores com o levantamento de colunas, né, que começam no zero, enfim. Então, às vezes você tem 2 ou 3 possibilidades, até mais, de representar
essas variáveis e aí fica para o usuário escolher o que é mais interessante, o que é mais usual. Tá? Então nesse caso aqui a gente está representando o número de gols dos jogadores conforme a posição. Tá? Total de gols dos jogadores naquela posição em cada time. Ok? Então às vezes fica mais fácil você fazer comparações ou identificar tendências se forem gráficos de linhas, ou às vezes é mais apropriado pelo dado se tratar de uma frequência e ter uma origem definida no zero, um gráfico de barras. Então a geometria basicamente que tipo de geometria, né, que você vai utilizar para representar o dado. Queria achar uma palavra diferente, mas não tem. Que tipo de geometria você vai utilizar para representar esses valores. Notem que o sistema cartesiano aqui é o mesmo, o que está no eixo X no eixo X e no eixo Y nos dois gráficos é a mesma coisa, e o que está na legenda de cores é a mesma coisa. A diferença é que eu utilizei aqui pontos e linhas e aqui eu utilizei barras. Tá? Então é simplesmente uma mudança de geometria. Então existem várias funções para representar os dados no gráfico com diferentes geometrias. Então aqui você tem geometria de mapa, geometria de caminho, que é para fazer polígono, de ponto, outra para fazer polígono também, de barra de erro, de densidade 2D, de curva, de barra cruzada, de contagem, contorno, coluna, gráfico de caixas, enfim, segmentos, retângulos, funções stepwise, né, funções patamar, adicionar texto, adicionar rótulo, linhas horizontais, linhas verticais, assim, uma série de geometrias disponível para você utilizar. Né? Veja que diferente dos outros gráficos que a gente tem no R, qual que é a grande sacada do ggplot, o grande benefício? Outros gráficos do R, se você quer fazer um gráfico de linhas, você vai chamar um comando, uma função plot, por exemplo. E se você quer fazer um gráfico de barras, você vai chamar a função barplot. E se você vai fazer um gráfico de pizza, né, um gráfico de setores, você vai chamar a função pie ou pie chart, dependendo da biblioteca. Então, antes existe uma função para cada tipo de gráfico. O ggplot meio que eliminou isso, porque agora existe simplesmente a camada de geometria que eu escolho. O que vem antes dessa geometria, que é definir as variáveis, é igual. Então isso aqui facilita muito a utilização de código, sabe? Facilita muito o reuso de código. Isso incentiva o reuso de código e a experimentação, digamos assim. Você testar várias geometrias diferentes e verificar qual se adequa mais. Porque simplesmente eu posso pegar esse geonCall que está aqui, colar aqui embaixo, colocar um sinal de mais, o sinal de mais que está aqui, eu comento essas duas linhas e rodo o gráfico com o geonCall que estaria aqui. Se não ficou legal, eu comento o geonCall, descomento essas duas e rodo. Então você fica nessa muito mais confortável para fazer experiências, tá? Até que você escolha o gráfico mais interessante. E o reaproveitamento de código é muito maior. Tá? Então, por mais que eu não vá fazer um próximo gráfico que seja de pontos e linhas, eu posso recortar essa porção aqui para utilizar num gráfico seguinte que seja de outra natureza. Tá? Então esse é um aspecto interessante do ggplot. Depois nós temos a quarta camada, que é a camada de facetas, que é essa aqui de você pegar e dividir a exibição conforme alguma variável. Tá? Então eu vou pegar a posição em que o jogador joga e vou fazer este gráfico de pontos, que vai representar a relação altura e peso dos jogadores, eu vou fazer essa representação condicional ou separada pela posição em que joga. Tá? Então com isso eu faço uma exibição em uma única tela gráfica, mas separando os pontos conforme uma terceira variável ou mais de uma variável. Você pode combinar 2, 3, quantas você quiser aqui. Okay? Então fica fácil para você identificar o efeito de grupo aqui. Como é que muda do goleiro para os jogadores de defesa? Ó, dá para ver que os goleiros são bem mais altos e pesados que os jogadores que jogam aqui, no meio de campo. Tá? Então existe uma diferenciação morfológica, daria para dizer.
Basicamente existem três formas de você fazer a faceta. Na forma de grid, na forma de sequência, que é o wrap, e não fazer, que é o null. Tá? Depois a gente tem a camada estatística, que é, bom, eu posso calcular coisas, posso representar coisas além dos valores crus, né, fornecidos para a função. Eu posso adicionar adorno estatístico, componente estatístico. Então aqui eu tenho dois exemplos. Esse exemplo aqui eu estou fazendo um diagrama de dispersão, que é o que é feito até o G1 point. Depois eu coloco uma camada adicional, que é um G1 smooth, e ele faz uma regressão local aqui e adiciona uma linha de regressão. Tá ok? Essa linha de regressão foi ajustada a partir dos dados fornecidos. E ela é colocada ali naquele gráfico para aguçar a nossa capacidade visual de compreender a tendência que existe de relacionamento dessas duas variáveis. Tá? Tendência de média, como o peso médio depende da altura. Então é um adorno estatístico. Essa segunda aqui, a segunda representação, que é o box plot, a gente não está mostrando os dados individuais, a gente está simplesmente escondendo a amostra e mostrando valores, né, estatísticas que foram calculadas a partir dessa amostra que foi fornecida. Então nesse caso aqui, ó, eu não tenho os valores individuais anotados nesse gráfico aqui para os jogadores que estão jogando nessa posição. Eu simplesmente tenho o mínimo e o máximo, o primeiro, o terceiro e o segundo quartil ali. Então eu criei uma abstração em cima. Eu mostrei estatísticas calculadas a partir dessa amostra e não os valores individuais da própria amostra. Tem várias funções estatísticas aqui que a gente pode aplicar. Tá? Então, por exemplo, um histograma é uma representação estatística. Você passa as variáveis, ele divide a amostra em classes. Em cada classe ele calcula o número de indivíduos que são daquela classe e representa a altura da barra conforme o número de indivíduos. Então o histograma também é um gráfico, um adorno estatístico. Por último ainda não, a penúltima camada é a de coordenadas. Aqui nós temos simplesmente, chamamos o sistema de coordenadas polar, e aí a gente vê, por exemplo, que um gráfico de barras e um gráfico de setores é simplesmente uma mudança de escolha de sistema de representação, sistema de coordenadas. O primeiro está representado em um sistema cartesiano e o segundo está representado em um sistema polar. Então aqui o comprimento é o número de indivíduos ou o número de gols de cada uma das categorias. Aqui é o ângulo, que também corresponde ao comprimento desse arco, né? Então, um gráfico de setores é simplesmente uma mudança de sistema de coordenadas. Aqui nós temos alguns sistemas de coordenadas, o cartesiano, que é o default, tá? O de mapa e o polar, e outras transformações de sistema de coordenadas que a gente pode aplicar, como, por exemplo, restrições, fazer com que as coordenadas sejam de mesmo tamanho, tá? X e Y sejam coordenadas iguais. Por último, as escolhas relacionadas a tema. Tá? Então aqui eu tenho um diagrama de dispersão, e eu só mudei o tema, utilizei o tema default do ggplot, que é esse com fundo cinza, depois troquei para o tema light, depois troquei para o tema minimal, depois troquei para o tema clássico. Então existem vários temas que você pode utilizar, temas que já estão prontos para você utilizar, e existe como você definir uma lista, você pode definir uma lista de parâmetros, uma lista de propriedades, que será o tema que você vai utilizar nos seus gráficos, tá ok? Com pontos abertos, fechados, do tamanho que você quiser, mudando o tipo de fonte, mudando distâncias, enfim. Então essa é a última camada, que é a camada de tema. Tem alguns temas pré-definidos aqui, ó, preto e branco, escala de cinza, enfim, claro, escuro, mínimo e tudo mais. Tá? Se você quer rapidamente aprender ggplot, eu recomendo você pegar a folha de cola do ggplot, que é esse cheat sheet aqui. Ele é um PDF de 2 páginas, frente e verso, que tem basicamente uma exibição dos principais recursos para que você, ao olhar, já entenda rapidamente como que a confecção de gráficos do ggplot funciona. Tá? Então com isso você consegue compor minimamente alguns gráficos, e o restante você vai conseguir a partir da leitura da documentação, ok?
Então, minha recomendação para quem quer começar a confeccionar gráficos com ggplot é imprimir o cartão de referência, que é esse aqui, ok? Com o cartão de referências em mãos, você já começa a fazer alguns gráficos e sempre que tiver dificuldade ou não tiver clareza sobre como utilizar alguma coisa, consulta a documentação do pacote, que tem uma documentação bastante boa, tá? Comparado com, no geral, assim, de documentação de pacotes, o ggplot tem uma documentação bastante boa. Além disso, tem uma comunidade muito grande na internet, então quase sempre um copia e cola de uma pergunta, né, em inglês geralmente, vai conseguir uma resposta bem assertiva para o problema que você tem em mãos. Tá? Então, ali basicamente eu dei uma visão geral de como que os gráficos de ggplot funcionam. E aqui eu posso rodar um script com vocês que mostre algumas dessas funcionalidades operando. Vocês conseguem ver bem esse meu código? Está com uma cor que facilita visualizar? Quer que aumente a letra? Como é que é? Certo? Perfeito. Boa tarde. Esse material já está na web já. Eu já vou passar o endereço para vocês, que a sua pergunta é oportuna. Esse material está aqui, ó. Ele leg.fpr.br valmes ensino, deixa eu ver se está ensino /data vis, acho que tem curso R data vis. Tá nesse endereço aqui, tá? O endereço é esse aqui, ó. Leg UFPR, curso R data vis. Então todo esse material tá aqui. Você tem os slides. Eu usei um desses, eu usei esse aqui de ggplot agora com vocês. E os scripts. Então aqui eu abri o número 6 ggplot 2-4, ok? Então todo esse material já está online para vocês utilizarem. Os dados também fazem parte aqui. Os datasets são todos datasets que estão na web. A maioria deles eu recolhi os dados, fiz web scraping para recolher os dados e utilizar. Então eles estão aqui para você baixar, tá? Então esse curso aqui ele é reproduzível, tá? Então só seguir o que está no site. Se alguma coisa não funcionar, por favor, entre em contato. Pode ser alguma atualização em que eu errei alguma coisa e comprometi, mas é para estar tudo funcionando, tá bom? Então voltando aqui, eu vou rodar esse script, mas eu vou, como ele está online, né? Eu sugiro que vocês olhem depois. Eu não vou me prender tanto ao que cada linha de código está fazendo, né? O significado de cada linha de código, de cada operação. O que eu quero mais é mostrar os gráficos, interpretar e discutir a ideia que está por trás e não exatamente o código. Depois vocês podem estudar esse script e eventualmente, se no futuro a gente conseguir programar um curso, o curso poderia ser esse curso aqui, de manipulação e visualização de dados com R. Tá? Esse é um curso baseado no Tidyverse, no pacote Tidyverse e todos os seus planetinhas, né, digamos assim. Tidyverse é a ideia de ser um universo de pacotes para arrumação de dados no R. Então a gente pode fazer um curso aí de 24 horas, talvez até 30 horas, exclusivamente a respeito do Tidyverse, de pacotes para fazer manipulação e visualização de dados, e o ggplot é um desses pacotes que a gente vê, tá? Então se tiver interesse a gente pode combinar isso depois. Seguindo aqui, eu vou carregar alguns pacotes que serão necessários nesse script. O GeoJSON.io é para ler dados geográficos, assim como o pacote SP. O Tidyverse vai carregar uma série de pacotes, o GridEster é para colocar gráficos lado a lado, e o Broom eu nem sei para que é, mas ele é necessário aqui. Esses dados que eu tenho são dados de preços de imóvel em Curitiba.
que os meus alunos utilizaram para fazer o trabalho de conclusão de curso, tá? Então eles fizeram web scrap de sites de imóvel e esses aqui são os dados que eles utilizaram. Aqui eu estou fazendo um gráfico mostrando a distribuição amostral, a distribuição, né, o gráfico de densidade empírica da variável preço de venda do imóvel, tá? Esse outro aqui eu estou fazendo a densidade da área útil dos imóveis e esse último eu estou fazendo do número de quartos que os imóveis têm, ok? Como quartos é uma variável discreta, eu usei um Geon bar ao invés de um Geon density, ok? Então, é basicamente isso aí. A vantagem é que você pode falar, olha, o preço é assimétrico, poxa, então eu vou mudar a escala desse gráfico. Então você pode vir aqui e fazer scale x log 10. E você vai plotar então agora a distribuição do log 10 dessa variável, log 10 do preço, ok? Vejam que aqui esse eixo já mudou. Tá com essa escrita científica, 1 elevado seria 10 mil, 100 mil e 1 milhão de reais aqui, ok? E você pode adicionar outras geometrias, como por exemplo, Geon Hug. O Geon Hug faz esses risquinhos aqui embaixo do eixo X. E também você pode mexer em parâmetros gráficos, como por exemplo, colocar uma cor de preenchimento naquela barra ali, né, naquele polígono, mudar a transparência, colocar uma transparência para ele ficar semi-transparente, com isso você consegue enxergar as linhas de grade que estão ali atrás, e se você tivesse duas amostras, você poderia ver a distribuição das duas sem que uma tampasse a outra, né? Então, tudo através do uso de camadas. Essa camada aqui mudou a escala do meu gráfico. Se eu quiser ver como ele era antes, eu comento e rodo novamente. Então, com isso você consegue ver o efeito imediato de ter ou não ter aquela camada adicionada, só comentando o código, tá ok? Beleza. Aqui nós temos a distribuição espacial desses dados no lat-long, tá? Para quem conhece a geografia de Curitiba, a gente identifica que esse aqui é o eixo central de Curitiba, meio que nordeste e sudoeste aqui. Aqui nós pegamos e calculamos. Primeiro aqui nós estamos mostrando os pontos, né? Simplesmente os pontos de forma crua. E aqui, como você tem uma quantidade muito grande de imóveis nessa região, você não sabe a intensidade de imóveis que tem aqui. Porque os pontos se sobrepõem, você não sabe se existem dois pontos um em cima do outro ou se existem 1000. Né? Então a forma de você superar isso é você dividir esse espaço em polígonos. Nesse caso, dividir em hexágonos, pequenos hexágonos. E dentro do hexágono, esse hexágono delimita uma determinada área. E dentro do polígono desse hexágono eu conto quantos imóveis eu tenho ali. E representa essa quantidade pela cor. Então aqui, ó, esses tons mais claros de azul são as regiões com mais imóveis anunciados. Tá? Então a gente já tem uma ideia de... Isso aqui nada mais é do que um histograma para duas variáveis simultaneamente. Tá ok? Então a classe é o ponto, o polígono, e o número de indivíduos por classe é o que está sendo representado aqui nessa legenda em azul. E aqui uma outra representação. Utilizei uma transparência de 10% nos pontos, mas adicionei os contornos de densidade bivariada em cima, na cor vermelha. Então isso aqui são as isolinhas de mesma densidade, mostrando que as maiores intensidades ou densidades de imóvel estão aqui, ó. Ok? Então é isso. Então, são só camadas que você adiciona. Se eu tirar essa camada aqui, eu tenho simplesmente um diagrama de dispersão. Se eu adicionar essa camada, eu tenho o adereço estatístico, né, o adorno estatístico, que é representar a densidade de pontos através de uma suavização kernel, que é o que está por trás dessa density 2D aqui.
E aí vamos lá, gráficos para relacionar duas variáveis, diagrama de dispersão. Na escala natural a gente vê, por exemplo, se nosso interesse é fazer um modelo de predição de valor de imóvel e queremos utilizar área útil, preço, essa escala, na escala natural, nós estaríamos ferindo, né, ou negligenciando os pressupostos do modelo de regressão, porque não apresenta homogeneidade de variâncias. Tá, okay? A variabilidade aqui nesse ponto é bem pequena, veja a amplitude, enquanto que a variabilidade aqui é muito maior. Quando a gente passa isso para uma escala log das duas variáveis, ó, log, aqui e aqui, a gente já tem uma condição de homoceidacidade bem mais plausível, né? E fica uma relação notadamente linear entre as duas coisas, na escala log-log. E a gente pode adicionar mais adornos, como por exemplo aqui, ó, eu mapeei nesse primeiro gráfico x e y para área, com área útil e preço. Aqui eu estou mapeando mais uma variável. O número de quartos por imóvel vai ser utilizado como cor. E aí você tem ali a escala de cores. Os tons de azul representam imóveis com 1 ou 2 quartos e os tons amarelados aqui já são imóveis com 7, 6 quartos. Esse imóvel aqui, ponto vermelho, é um imóvel com 12, 13 quartos. Tá? Por conta da cor do pixel ali, cor do ponto. Tá? E a gente pode, então, ao invés de utilizar cores, fatiar na variável o número de quartos, que é o que a gente consegue ver aqui. Então aqui eu fatiei no número de quartos, todos esses pontos aqui representam preços e áreas de imóveis com 1 quarto, com 2 quartos, com 3 quartos, com 4, com 5, com 6 quartos. Parece que só tem um imóvel na base, na tabela de dados. Com 7, com 8, com 10 e com 13 são poucos imóveis com essas características. Tá? Predominantemente vai de 1 a 5. Isso é importante já para você decidir na hora de modelar se você vai considerar o número de imóveis em valores absolutos, né? A variável numérica, número de imóveis para sua predição, ou se você vai considerar uma variável categórica de 5 níveis. 1, 2, 3, 4 e de 5 para frente é todo mundo igual, por exemplo. Você aglutina, né? O imóvel tem 1, 2, 3, 4 ou 5 ou mais quartos. Você poderia adotar essa estratégia. Os próximos gráficos vão baixar o polígono dos bairros de Curitiba. Tá? Então, os polígonos dos bairros de Curitiba. Oi? Posso seguir? Então aqui eu tenho o gráfico dos polígonos dos bairros de Curitiba. Esses dados de polígono foram tirados do IBGE. Eu imagino que deva ter lá para a cidade de Dourados também, para os outros municípios do Mato Grosso do Sul. Mas veio lá do IBGE, do KML, foi baixado um KML lá do IBGE. Do IBGE ou da Prefeitura de Curitiba, agora não sei, não lembro. Mas enfim. Foi lido esse KML e aí o ggplot com a camada geommap já vai plotar isso pra gente. Tá? E agora eu consigo jogar em cima ou até mesmo representar como cores, propriedades dos polígonos variáveis aí da minha tabela de dados. Então eu estou representando aqui a área de cada bairro como sendo a área do polígono e agora eu vou fazer operações para sobrepor os pontos em cima. Tá? Então agora eu plotei os imóveis que estão ali à venda em cima e eu já sei quantos imóveis, pelo menos tenho uma noção de onde esses imóveis estão, em que bairros esses imóveis estão. Lembrando que a maioria aqui, se eu não estou enganado, lá em cima tem um filtro que é selecionando para os apartamentos. Tá? Então esses são os apartamentos. Tá? Tem bairros que não são bairros de apartamento, como esses mais periféricos aqui, portanto você não vê nenhum ponto. E aí calculo algumas estatísticas, como por exemplo essa aqui, está mostrando o preço médio do metro quadrado por bairro em Curitiba. O Marcelo, que é curitibano, já vai reconhecer aqui, por exemplo, Batel como sendo um bairro de custo mais alto, né? O metro quadrado no Batel é mais caro do que é o mais caro em Curitiba para apartamento. E aí outros bairros aqui seguindo determinada ordenação. Aqui eu faço 3 mapas e coloco os 3 em uma única tela.
No vermelho eu estou representando o número de imóveis por bairro, número de imóveis à venda por bairro. Então o bairro que mais tem imóvel à venda é esse aqui, que se eu não estou enganado é o Água Verde. Isso aqui é o preço por área. Esse bairro aqui com o tom mais azul é o Batel. Tá? Então aqui é o preço do metro quadrado. Isso aqui é a área útil média dos imóveis. Tá? Então os imóveis de maior dimensão estão no Batel também. São os imóveis mais grandes, como por exemplo apartamentos de um piso inteiro, né? Do edifício, um piso inteiro é um único apartamento. Ok? Então vejam, 3 gráficos que foram construídos ali com comandos de gplot. O código é basicamente o mesmo, que foi modificado foi a variável que foi utilizada para preencher. Tá, ok? Vejam que aqui ó, eu crio, essa é uma coisa bastante interessante, acho que eu perdi de enfatizar antes, mas aqui eu criei um template, digamos assim, eu criei o objeto GG0, que define as variáveis, os limites de plotagem e o sistema de coordenadas. Depois eu chamo ele e adiciono uma camada em cima e crio um novo objeto. Então eu chamei isso aqui e adicionei, olha, eu já sei quem é o lat e o long, agora eu só quero saber que cor eu vou usar para os polígonos. Essa cor veio do número de imóveis. Nesse outro a cor veio do preço por metro quadrado. Nesse último a cor veio do área útil. Tá? E com isso eu também mudei a escala de cores, que eu usei aqui uma variação de verde, uma escala de azul e uma escala de vermelho. Juntei todos eles em uma tela só, utilizando essa função Grid Arrange. Bom, esse script tem mais coisas, porque ele é um script que mostra, né, meio que uma manipulação e visualização de dados. Aqui eu carrego uma tabela de dados de alvarás de Curitiba. Tá? Então, essa tabela de dados aqui de alvarás é uma tabela que a gente retirou da prefeitura também. Esse que está à esquerda é a localização dos imóveis à venda, né, na cor azul, e os contornos de densidade em vermelho. Esse do lado direito é a localização dos estabelecimentos comerciais conforme os registros de alvará da Prefeitura de Curitiba. Tá? Então a gente teve que pegar lá a tabela de alvarás, pegar o endereço do estabelecimento comercial, jogar numa API de geolocalização para ele retornar o lat long daquele endereço. Então, por exemplo, Rua Marcelino Pires, Avenida Marcelino Pires, 1050. Joga lá para uma API de geolocalização e essa API vai te dar o lat long daquele endereço. Então a gente consegue fazer o gráfico. A pergunta é, será que o preço dos imóveis depende da localização de estabelecimentos comerciais? Mais estabelecimentos comerciais em uma determinada região elevam o preço do imóvel? Existe relação entre essas coisas? Ou será que não? Enfim, então, por isso eu criei essa malha quadriculada atrás. Está vendo essa malha quadriculada? Nos dois gráficos, é uma malha quadriculada na mesma posição, nos dois gráficos. E agora eu vou contar para cada pixel da malha quantos imóveis tem e quantos estabelecimentos comerciais tem. E fazer um gráfico de uma variável contra a outra. Tá? Então, isso é o processo, né? Hoje se fala muito em Big Data, ciência de dados. Por um certo ponto de vista, vou fazer uma fala meio provocativa, mas por um certo ponto de vista é a gourmetização de tudo que a gente já faz em estatística. Tá? A gente já fazia isso antes e continua fazendo, só que essa coisa se tornou mais popular, utilizam-se outros nomes. Então antes o que era uma simples análise exploratória de dados virou um data science, data visualization, etc, etc, enfim. Mas o que eu vou fazer é parear pixel a pixel e contar a quantidade de estabelecimentos e parear com o correspondente valor de imóveis à venda no mesmo pixel, tá ok? Então eu que defini o tamanho dessa malha e fiz o corte e é isso. Vamos lá, parei aqui, né? Esse aqui é o gráfico de relação de uma variável com a outra. Aqui eu tenho o número de imóveis num eixo e aqui o número de alvarás no outro, tá? Então, por esse gráfico, não dá para ver nenhuma relação muito grande. E aqui é lá era número de imóveis contra número de alvarás.
agora que eu coloquei o preço do metro quadrado em função do número de alvarás. Então aqui a gente já tem uma leve indicação de que o valor do metro quadrado depende do número de alvarás. Ok? A gente tem que tomar cuidado com essas percepções visuais, porque você não pode, nesse momento, fazer afirmações de causa, né? Essas coisas estão associadas. Está associado o maior preço do metro quadrado com o maior número de alvarás, mas pode ser que os dois sejam causados por uma outra variável, como, por exemplo, distância do centro de Curitiba. Quanto mais próximo do centro, mais alvarás, mais estabelecimentos comerciais. E quanto mais próximo do centro, maior é o custo para morar, né, próximo do centro. Isso é natural de acontecer. Então eu não quero dizer, e você não deve sair tirando essas conclusões, que são conclusões precipitadas, de afirmar causa entre as variáveis. Tá, ok? Mais algumas coisas que são feitas aqui. Vocês já ouviram falar de uma técnica chamada... cadê o nome? Índice de Morin. Aqui eu estou calculando o índice de Morin. Qual que é a ideia do índice de Morin? Índice de Morin, voltando nesse gráfico aqui. Estou calculando o índice de Morin só para o preço de imóvel, porque eu quero verificar se existe dependência espacial no preço do imóvel, né? No preço por metro quadrado do imóvel. Se existe dependência espacial, então um determinado imóvel que está em um pixel aqui, deixa eu ver se eu consigo dar zoom assim, assim, aqui. Então um determinado imóvel que está nesse, deixa eu pegar a média dos valores dos imóveis nesse pixel tem correlação com a média dos imóveis que estão nos pixels que circundam o pixel central. Se houver dependência espacial, é razoável que isso aconteça. Tá, ok? Se houver dependência espacial, os vizinhos explicam bem o centro. Se não houver dependência espacial, se esse processo não tem uma correlação espacial, os vizinhos não vão explicar, não vão ter relação com o valor do meio. Então, basicamente, o que eu precisei fazer foi criar essas duas variáveis. Eu fui pixel a pixel neste gráfico, né? Pixel a pixel, calculei a média, o preço médio por metro quadrado dos imóveis dentro do pixel e dos seus 8 vizinhos aqui, ó. E guardei em uma linha de uma nova tabela. Depois eu fui para o próximo pixel, calculei esse cara e calculei os seus 8. Mais uma linha na nova tabela. Depois eu vim para o próximo pixel e para o próximo, até passar por todos os pixels, tá, ok? E aí, depois eu ploto uma coisa contra a outra. Plotando uma coisa contra a outra aqui no final. Aqui eu estou calculando o índice de Morin. E agora eu ploto uma coisa contra a outra. Então este gráfico aqui mostra que existe sim uma relação em uma dependência espacial uma dependência espacial do preço do metro quadrado. Tá? Não precisei utilizar uma geoestatística, não precisei formular um modelo, isso aqui é simplesmente uma estatística básica. Tá? Uma análise exploratória, não entrou em modelo sofisticado, não estimou parâmetro complicado, né? É simplesmente análise exploratória. Eu não saí de uma análise exploratória, eu só fiz uma análise exploratória com bastante substância estatística. Né? Calculei estatísticas relevantes, criei variáveis relevantes e fiz uma representação adequada desses dados para que eu pudesse absorver a informação que neles haviam ali. Tá? Então, esse script que eu mostrei, ele tem um fio condutor, né, que é fazer essa análise e combinar essas várias tabelas, dados geográficos com preço, enfim, com várias variáveis, mas também mostrando as capacidades gráficas do ggplot. Tá, ok? Nós fizemos mapas, fizemos diagrama de dispersão, tem muita coisa ainda que poderia ter sido feita, mas que não é do contexto dessa análise, como por exemplo gráficos de superfície, gráficos de séries temporais, mas enfim, imagino que com isso eu possa ter dado a vocês alguma ideia de recursos, de funcionalidades do ggplot. Tá? Tudo bem? Ó, 1 hora certinho.
Perguntas, dúvidas, encaminhamentos, sugestões, críticas ou ameaças?